Olá, classe, tudo bem? Sexto ano, estou conversando por essa live a partir de agora. Estou querendo dar a aula dos sextos anos que eu tinha terminado, tudo bem? Estou falando com as turmas de sexto ano do Colégio Gabriela Mistral, sexto A, B e C, e do sexto ano do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, sexto A, B, C e D. Essa aula de hoje é uma aula de ensino religioso. Então, nós tínhamos comentado nas últimas aulas, anteriormente ao dia 20 de março, antes de nós termos entrado na pandemia do coronavírus, nós tínhamos tido aquelas aulas que eu expliquei sobre as matrizes religiosas existentes dentro da religião. A primeira matriz religiosa que eu trabalhei com vocês, classe, dos sextos anos, foi sobre aquela questão relacionada à situação das matriz oriental, em que as religiões de matriz oriental inclui as religiões do budismo, do confucionismo, do taoísmo e do hinduísmo. Essas religiões são religiões que não têm a presença de uma divindade única, tá? Ou seja, com exceção do hinduísmo, que é colocada como uma religião fundamentada no politeísmo. Politeísmo. Poli significa muitos deuses, certo? As outras religiões, como o budismo, o taoísmo e o confucionismo, são filosofias que levam o ser humano a uma condução correta da sua vida. Ou seja, elas não têm a presença de uma divindade. As próprias pessoas podem superar e buscar o seu caminho dentro da sua conduta correta. Ou seja, é uma religião que leva um princípio ético de conduta. Eu vou fazer bem ao próximo para que as coisas não se revertem a mim, né? Então nós temos o caso do budismo, né, que é a busca da sua própria iluminação, feita pelo Buda, o príncipe Siddhartha Gautama. Nós temos o princípio do taoísmo, que é a doutrina do Tao, criada por Lao Tse, que busca a ideia do equilíbrio, o símbolo do yin yang. Vocês lembram, criançada? Ou não? Eu tinha explicado para vocês sobre esse símbolo, até inclusive desenhei no quadro para vocês esse símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se a minha caneta está funcionando. Desculpem um minuto aí que eu vou tentar. Achei. Então, olha só. Esse símbolo aqui, ó. Lembram desse símbolo aqui, ó? Esse símbolo é o símbolo do taoísmo. Olha aqui, ó. Do taoísmo. Certo? O símbolo que coloca a ideia do bem e do mal. Certo? O yin yang. E nós temos também a religião de Confúcio. Confúcio é, na realidade, um grande político que existiu na época dos impérios da China e que ele tentou unificar a China, tá? Para que ela se tornasse um grande reino, né? A China se tornasse um grande reino chinês. Então nós temos, por exemplo, dentro da minha biblioteca aqui, ó, vou até mostrar para vocês, tá? Nós temos, por exemplo, o livro chamado O Anacleto de Confúcio. Confúcio é esse carinha aqui, ó, tá? Esse cara, ele é um sábio chinês. Então ele é considerado um dos maiores chineses, ou dos maiores pensadores, maiores educadores do Oriente, tá? Então, toda a cultura chinesa, hoje, ela ainda é fundamentada nos princípios de Confúcio, tá? Que também é considerado um filósofo, de uma certa forma. Só que dentro da questão religiosa, tá? Ele é um cara que buscou relacionar a sua filosofia de vida com o seu princípio religioso, tá? Depois, nas outras aulas, eu tinha comentado com vocês, tá? Sobre as matrizes de origem africana, tá? Eu comentei sobre as religiões que eram desprezadas, inclusive pela sociedade brasileira, que é o caso, por exemplo, da religião da Umbanda e da religião do Candomblé, que são consideradas religiões da Macumba,
certo? Lembra que eu tinha explicado para vocês o que era macumba? Macumba é, na realidade, um instrumento religioso, né? É um instrumento musical usado nas celebrações dentro dos terreiros, onde eles tocam o batuque, né? E fazem toda aquela dança, toda aquela situação, aquela forma de incorporar espíritos, né? Que é através da incorporação que a pessoa consegue manifestar o que a divindade está falando, né? Então, por exemplo, no candomblé, eles têm um princípio diferente, né? Essa divindade, ela não se incorpora, ela se manifesta a alguns metros de distância da pessoa, porque a energia da natureza é muito forte para a pessoa. Já na Umbanda, que é uma adaptação do cristianismo, do espiritismo, juntamente com a religião afrodescendente, ela tem, por exemplo, o princípio de que existe uma entidade que ela é representada. Isso é conhecida como secretismo religioso. O que é o secretismo religioso? Os escravos, quando vieram para o Brasil, tá, eles não podiam divulgar suas religiões. Então, o que eles faziam? Eles escondiam os seus deuses atrás dos santos católicos, que era a religião oficial da época. Tá? Então, era uma forma de ocultar a sua divindade atrás desses santos. Então, ficou assim: Iemanjá, Nossa Senhora Aparecida, Oxalá seria Deus, né? Xangô seria Jesus Cristo, né? E também nós temos outras entidades muito famosas, como o Exu, por exemplo, que representa o demônio ou o próprio ser homem, tá? Porque ele tem isso depende de cada ramo da religião da Umbanda, né? E além das outras situações que nós temos, né? O princípio da natureza, as forças da natureza, uma questão, digamos, em sentido natural, né? Essa religião ela está presente em 5% da população brasileira, né? Eu acho que é até mais hoje, mas as pessoas não divulgam muito pela forma de preconceito que até então ainda existem, né? Ah, e com relação à religião indígena, eu não comentei com vocês ainda, tá? Então a religião indígena, a matriz indígena, eu vou comentar mais semana que vem, tá? Semana que vem, quando eu der a aula novamente para vocês, sexto ano, eu comentarei sobre a religião indígena. Hoje eu vou comentar basicamente a aula relacionada às três principais grandes religiões do mundo. E quais são as três principais grandes religiões do mundo? São o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? A religião do judaísmo, ela começa lá antigamente, tá? Lá na época do Egito, quando aquele povo que era escravo dos faraós, ela foi libertada por um cara que vocês conhecem muito bem, chamado Moisés. Ele foi criado pela família do faraó, né? Ele foi jogado nas águas do rio, porque o faraó perseguia o povo hebreu, tá? Então, a mãe e os pais de Moisés resolveram jogar ele no rio para que ele fosse salvo e que um dia ele se tornasse o grande libertador de seu povo. E foi justamente o que aconteceu. Moisés foi jogado nas águas dentro de um cesto e foi encontrado pela filha do faraó que estava tomando banho de rio. Ela adotou a criança e criou ela dentro do palácio, mas ela precisava de uma ama. Então, ela entregou para uma pessoa hebreia, que era a mãe do menino, para que amamentasse a criança no momento, até que ela pudesse criar essa criança dentro do palácio. E foi realmente o que aconteceu, né? O Moisés foi um filho adotivo, criado dentro do palácio, sobre todo o luxo, teve todo o conhecimento possível, tá? Como um príncipe deveria ter. Porém, quando ele chegou na sua maturidade, tá? Ele viu que o povo do qual ele pertencia estava sofrendo muito. Então ele foge para o deserto, né? Ele foge para o deserto e depois de alguns anos depois, ele volta para o Egito, a mando de Deus, né? Pedindo para que libertasse seu povo. E com isso ele consegue, digamos, né? Libertar todo aquele povo, né?
Foi com muita luta, muita conquista, né? Porque vocês já devem ter assistido aquela novela há 2, 3 anos atrás, chamada Dez Mandamentos, onde basicamente mostra a história do povo judeu. E até mesmo num livro que vocês conhecem muito bem, que é a Bíblia, né? Todo o Antigo Testamento, os 5 principais livros primeiros da Bíblia, contam a história deste povo que era os hebreus, anteriormente chamados, e agora eles são chamados de judeus. Daí o Moisés tentou, atravessou o Mar Vermelho, toda aquela história que vocês conhecem, tá? Chegando a um determinado ponto, dentro do deserto, ele resolve conversar com Deus, né? Então vai lá o Moisés, lá, sobe a montanha, pega o seu cajado e sobe a montanha. Quando ele chega lá, ele começa a ficar durante meses e meses só rezando, só orando, só pedindo, só jejuando, pedindo para que Deus, né, ajude seu povo a se libertar das grandes mazelas que ele está tendo. Porém, o povo não fez o mesmo exemplo que o Moisés estava pedindo. O que o povo fez? O povo resolveu continuar bebendo, continuar fazendo coisas que não deve, pecando, né? Se violentando, né? Abusando de tudo. Quando Moisés voltou, ele basicamente ficou muito irritado com a situação e quebrou as tábuas da lei escritas pela mão de Deus, né? Com isso, ele tentou reeducar o povo para que realmente seguisse aqueles 10 mandamentos. Vocês lembram quais são os 10 mandamentos? Não lembram, né? Então eu vou digitar para vocês. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, em todas as situações. Não construir imagens nem sequer embaixo do céu ou em cima da terra. Ele é o Deus único. Ele foi o Deus que tirou o povo do Egito. Tá? Segundo mandamento, não praticar o nome de Deus em vão, né? Não usar o nome de Deus para coisas erradas. Terceiro, guardar o sábado, que para o judeu é muito importante para eles que o sábado seja um dia dedicado a Deus, tá? É como se nós, por exemplo, dedicássemos um momento da nossa vida a Deus, quando nós vamos à igreja, quando nós rezamos em casa, tá? Então, o povo tinha que ter aquele momento, né? Quarto mandamento, honrar pai e mãe, né? Que nós temos que aprender a respeitar os nossos pais, né? Eles foram os que nos geraram. E diz lá, se você honrar, se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá longos dias de vida sobre a face da terra. Quinto mandamento, não matar. Nós não devemos matar o próximo, porque o próximo é o nosso semelhante, certo? Sexto mandamento, não praticarás adultério ou não pecar contra a castidade. É você não trair a pessoa a qual você ama. Se você tem uma namoradinha, você tem que ficar com a namoradinha, né? Se você tem um namoradinho, tem que ficar com o namoradinho. Agora, você não pode ficar com 2, 3, 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, né? De beijinho, senão não dá certo, né? Senão não dá certo. Deus quer que você se comprometa, né? Isso mais pra frente, quando vocês se tornarem adultos. Que vocês, se um dia puderem casar ou ter uma namorada, que seja uma única, não com várias. Porque daí aí você já tá, de uma certa forma, precando contra a sua castidade, né? Mas isso aí é uma coisa que mais pra frente vocês vão amadurecer e vão saber o que é. Sétimo mandamento, não levantar falso testemunho. Ou seja, você não pode mentir para o seu coleguinha, certo? Você não pode ficar mentindo. Isso não é certo, né? Você enganar o outro por um discurso falso. Hoje, o verdadeiro sétimo mandamento são as fake news, né? As notícias falsas que nós temos por aí. Isso é um pecado contra o sétimo mandamento, né? Se fosse um judeu ver isso, realmente ele ia dizer isso, né? Oitavo mandamento, não furtar, não roubar, né? Você não tem que roubar nada, nenhum material do seu colega, né? Porque cada um tem que ter os seus próprios pertences, né? Se você quer ter um tal pertence igual ao do seu colega, você tem que comprar esse pertence. Tem que pedir para o seu pai, para sua mãe comprar um pertence igual. Às vezes o pai e a mãe não têm condições,
Mas você tem que guardar um momento que seu pai talvez um dia possa comprar para você. Ou não, né? Ou esperar quando você puder trabalhar, você poder comprar tal determinado bem. Nono mandamento. Não cobiçar a mulher do próximo. E também vale para as meninas. Não cobiçar o homem do próximo, da próxima, né? Que seria a mulher. Ou seja, você não tem que ficar chamando a atenção de pessoas que são comprometidas. Por quê? Porque elas se estabeleceram num amor, numa relação de casamento, uma relação de afetividade. Então você não tem que separar um casal, você tem que saber respeitar, né? Cada um, isso é uma questão de respeito, né? E a décima é não cobiçar as coisas dos outros, né? Ah, por que aquele meu colega tem um carro que eu não tenho? Tem uma mochila diferente que eu não tenho? Tem um lápis de cor diferente que eu não tenho? Ou seja, você tem que saber respeitar. O seu caderno também é bonito, né? O seu caderno também é diferente do teu colega. Então você tem que saber respeitar essas situações, tá? Então, por exemplo, o Moisés criou essas leis, depois foram criadas outras, para a forma de organizar aquela sociedade. E hoje os judeus, eles ainda seguem à risca as leis praticadas por Moisés, certo? Porém, o livro deles, a Bíblia, que é conhecida como a Bíblia dos judeus, ela é a Bíblia chamada Torá, né? É uma Bíblia que só tem os 10 mandamentos, e não a Bíblia que contém somente o Novo Testamento, que é o que eu vou falar dessa religião agora. Qual que seria a próxima religião, né? Que surgiria após o judaísmo? A religião do cristianismo, né? Da qual eu acredito que boa parte de vocês fazem parte dessa religião, né? Por exemplo, eu esqueci de falar dos líderes religiosos, né? Então Moisés foi um líder, tá? Ele foi um líder do seu povo. E os judeus ainda continuam tendo os seus líderes dentro da sua tradição religiosa, que são quem? São os chamados rabinos. É aqueles caras com os chapeuzinhos, né, assim na cabeça, com os trancinhos. Esses são os rabinos, tá? Esses são os caras que levam a religião ao pé da letra. Não digamos ao pé da letra, mas a rígida, né? Na fundamentação, eles guardam o sábado, né? Eles não comem carne de porco, porque eles dizem que a carne de porco é impura, né? Então, acho que de certa forma eles estão certos, né? Porque hoje nós estamos vendo, né? O que está acontecendo com o mundo, né? Essa doença que está tendo por aí, segundo o que os especialistas dizem, veio de animais silvestres, né? Animais que como a cobra e o morcego, que são animais peçonhentos, né? É uma cultura diferente do chinês que come esses tipos de animais e de uma certa forma esse vírus começou a surgir entre nós e agora estamos todos assim confinados dentro de casa. E eu estou dando aula aqui para vocês, né? Dentro do meu quarto, né? Diante da minha biblioteca aqui para tentar mostrar para vocês, né? O conhecimento que eu tenho que passar. Eu acho que é minha obrigação de responsabilidade social isso, né? Ter essa possibilidade de passar esse conhecimento a vocês. Bom, com relação ao cristianismo, tá? Ela foi uma religião criada por Jesus Cristo, tá? Esse personagem que estamos relembrando novamente essa semana, que é conhecida como Semana Santa, né? Semana da Quaresma, 40 dias, tá? E que Jesus foi atentado no deserto. 40 anos o povo ficou com Moisés no deserto. 40 anos eles andaram para o deserto, aprenderam quais seriam as situações da lei, né? E Jesus fez a mesma coisa, 40 dias dentro do deserto. Noé, lá no antigo, anterior a Moisés, tá? Ficou 40 dias dentro da arca, preso, né, com os animais, sem poder sair como nós, né? Talvez nós agora estamos vivendo realmente uma quaresma, né? Uma quarentena, né, como eles chamam, né? Quarentena lembra 40 dias, né? Que nós temos que ficar exatamente de casa. Ou seja, isso equivale a 40 dias, equivale basicamente um mês e 10 dias. Mas pode ser muito mais que isso, né? Dependendo da evolução do que a ciência diz com relação à doença se expandir, né? Ah,
Porém, voltando ao assunto do cristianismo, Jesus, então, ele ficou 40 dias. E essa Semana Santa, ela é contada uma semana a mais, por quê? Porque, de fato, essa semana é a semana onde Jesus passa todo aquele período, desde quando ele entra para Jerusalém, que foi o domingo ontem, né, que nós tivemos a celebração pelo catolicismo, né, de uma, quem é católico aí sabe, a celebração do Domingo de Ramos. O que quer dizer esse Domingo de Ramos? As pessoas andar com ramos nas mãos. Porque quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, né, ele entrou em cima de um jumento, um jumentinho, né? E que naquela época não tinha cavalo como tem, né? E não tinha carro como tem hoje, né? E em cima desse jumento ele foi louvado, né? Porque eles acreditavam, o povo acreditava que ele era filho de Deus. Então ele entraria como um rei, né? Ele entrou como um rei em Jerusalém, né? Ele foi aclamado como um rei. Então ele entra como um rei e ele acaba saindo de Jerusalém morto como um bandido, certo? Ou seja, ele passa a ensinar durante aquela semana aquele povo que era basicamente o mais, digamos, rígido possível com a lei. Eles não aceitavam, né, uma certa abertura da interpretação da lei judaica. E por isso Jesus, digamos, ele foi condenado à morte, né? Crucificado, que vai ser, digamos, a celebração feita na Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira onde ele é crucificado e onde ele morre, né? Às 3 horas da tarde. E ele ressuscita no domingo. Com relação a esses 3 dias, mas não, professor, não dá 3 dias, né? De sexta-feira para domingo. Claro que não dá 3 dias. É porque nós contamos de uma maneira diferente, tá? O judeu conta 3 dias a partir do horário do sol. Por exemplo, quando chega às 6 horas da tarde, para ele é outro dia para o judeu. Então ele morre na sexta, que é um dia. Chega às 6 horas da tarde, passa para ser o segundo dia até às 6 horas do sábado, que seria o segundo. E das 6 horas do sábado até as 3 horas da madrugada de domingo é o terceiro dia. Então, Jesus ressuscita às 3 horas da madrugada. Que, segundo vocês têm a crença que muitos me falaram em sala de aula, né? Que na Sexta-feira Santa, ou que quando você dorme às 3 horas da madrugada, seria o horário que o diabo estaria solto. E realmente, né? Entre meia-noite e 3 horas da madrugada é o horário onde é o horário considerado o horário das trevas, né? O horário onde que você não pode, digamos, sair sem uma proteção. E quando você reza durante esse período, você recebe glórias, segundo a crença das religiões, né? Cristãs nesse sentido, né? Então, justamente na Sexta-feira Santa é o momento onde, basicamente, o mundo vai parar por completo, né? Até os animais não cantam durante esse dia. Vocês podem perceber que os pássaros não cantam na Sexta-feira Santa, né? As pessoas praticamente não fazem nada, porque é o momento em que o verdadeiro, quer dizer, verdadeiro não, o próprio Deus do cristianismo, né? Ele relembra a sua morte, né? Então, muitas denominações religiosas, evangélicas, protestantes e católicos, acreditam que nesse momento o diabo pode estar solto, né? Na rua quando há Sexta-feira Santa. Não, mas não fiquem se assustados, crianças. Isso é uma crença, tá? Que nós temos, né? Que as pessoas têm. Então a gente tem que ter basicamente esse princípio de que a crença muitas vezes pode ser certa, pode não ser, pode ser errada, né? Então a gente tem que saber interpretar ela da melhor forma possível. Então, durante a situação, Jesus foi crucificado e ele ressuscita no domingo, né? Dando início à própria palavra domingo, significa dia do Senhor, dia em que o Senhor ressuscitou, né? Domingo é o dia do Senhor. Por isso que os católicos vão à missa ao domingo e alguns protestantes vão à missa ao sábado, porque levam a mesma tradição que leva, por exemplo,
o pessoal do povo dos judeus, né? Um exemplo de uma religião protestante que segue basicamente o princípio do sábado é a religião adventista, né? Eles também não comem carne de porco, eles não tomam café, eles só rezam durante o sábado. E o sábado basicamente para eles é sagrado, né? É o sábado em que eles não podem trabalhar, não podem estudar, não podem fazer concurso, né? Porque eles levam basicamente a mesma tradição que os judeus também levavam, ou que levam ainda hoje, né? E dentro do cristianismo nós temos várias divisões, né? Após a morte de Jesus Cristo, quem realmente seguiu os princípios da religião do catolicismo foram dois grandes apóstolos, né? Os apóstolos, que eram seus discípulos, né? Mas os dois principais que realmente estabeleceram a religião foi Pedro, né, que é considerado o primeiro papa, e São Paulo, que seria Saulo de Tarso, um cara que perseguia os cristãos eram perseguidos, né, no início do cristianismo pelos romanos, porque era uma prática religiosa proibida na época, tá? Só depois, quando o cristianismo passa a ser, digamos, oficializado pelo Império Romano, é que eles param de ser perseguidos, né? Então, basicamente, o catolicismo ele surge durante o período do Império Romano, né? Quem cria realmente o catolicismo não é os apóstolos, como diz a Igreja Católica, que é São Pedro. Não. O catolicismo ele foi criado por o imperador Constantino, tá? Que foi o imperador que oficializou o Império Romano para os cristãos na época. Essa informação vocês não saberiam se não fosse eu dar, certo? Então, basicamente, é essa situação que ocorre, tá? Os cristãos param de ser. E durante toda a Idade Média, todos são cristãos. Não existe divisões de católicos, protestantes, ou seja lá o que for. Aí a igreja vai ter uma primeira divisão, né, que vai ser a Igreja Católica Ortodoxa, que vai surgir na cidade de Constantinopla, que vocês já devem ter, talvez vão chegar a TV um dia, com o professor de história, que ela vai contar para vocês o que foi essa civilização de Constantinopla, ou a chamada cidade conhecida como Bizâncio, que hoje significa a cidade de Istambul, que fica na Turquia, certo? E lá tem aquela igreja, a igreja de Santa Sofia, que é a igreja que representa, né, o grande império do Constantinopla. Então, essa igreja ortodoxa, né, ela é uma igreja oriental, né, ela tem, digamos, sacerdotes, lá os padres podem casar nessa religião, né, diferente da igreja católica romana, apostólica romana, em que o padre não pode casar, os bispos não podem casar e o papa não pode casar, né. Somente algumas denominações religiosas da católica, que é, por exemplo, o diácono, que pode ter casamento, né. Mas ele celebra a missa, só que ele não tem umas coisas que o padre pode fazer, né? Já depois, no final da Idade Média, vai haver a outra divisão feita por Lutero, que vai criar a Igreja Protestante, que é conhecida como a Igreja Evangélica hoje, né? Em que você vai ter a figura do pastor, que vai ser o outro líder religioso em competição com o padre, né? Que vai também usar a Bíblia para orar, para ensinar, e é o que hoje as igrejas têm, né? Bispos, pastor, padre, esses são os líderes religiosos, né? E o fundador da religião do cristianismo, de fato, é Jesus Cristo, né? Cristianismo, Jesus Cristo, veio de Cristo, né? Então Cristo passa, que era judeu, né? Cria uma religião depois da religião judaica, né? Que na época era uma divisão da religião judaica. Tá? E essas duas religiões, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, elas acreditam num único Deus, conhecido como Javé, ou também como vocês conhecem, como Jeová, né? Aquele que criou o mundo, aquele que é, né? E Jesus se dizia na época, né, que para o judeu isso era um absurdo, né? Se dizia como sendo filho de Deus, né? Então isso foi o que levou, de certa forma, à sua condenação, né? A sua situação. Então, o que nós vemos aqui? Vemos
basicamente, que o cristianismo, né, foi uma religião que começou a surgir a partir do momento em que Cristo veio ao mundo, né? Então, o catolicismo, né, o protestantismo, que foram aqueles que protestam, criaram, né, as suas denominações e hoje é uma das maiores religiões do mundo, né? O Brasil ainda é oficialmente cristão, né? Porque todo mundo, quando nasce aqui, a maioria é batizado numa igreja, né? Independente se for católico ou ou evangélica, mais tarde, geralmente. Por que os evangélicos batizam mais tarde? Porque basicamente eles acham que tem que ser uma certa idade, como Jesus foi batizado aos 30 anos, né? Eles acham que a pessoa mais pra frente ela pode ser batizada. Já o católico acredita que, né, a gente pode batizar desde criança, mas isso não nada impede que nem todos são batizados durante criança, né? Existem as pessoas que são batizadas depois de adulta, né? Então, essa ideia do batismo é uma ideia bastante complexa mesmo de se trabalhar. Isso mais pra frente, quando eu falar de símbolos religiosos, né? Ou que vocês verem na catequese, na escolinha bíblica, escola sabática, eles vão explicar melhor para vocês essa situação aí, tá? Com relação ao islamismo, que seria a terceira grande religião